Hashem pode falar para ele, e pega os Levim. A palavra pegar, lá Rashi explica que não quer dizer pegar com a mão, no sentido, vai lá e pega os Levim, mas quer dizer que Hu Bidvarim, pegue eles com palavras. Que Hu Bidvarim, pegue eles com palavras. Ou seja, explique para eles o quão positivo, o quão santo está sendo eles poderem estar servindo a Hashem, eles estarem próximos de Hashem. Então, pegue eles com palavras, falando para eles, explicando para eles, agora vocês vão servir a Hashem, o quão elevado isso daqui é, vocês foram os escolhidos para ser a legião que vai servir a Hashem, que vai estar mais próximo a eles. E essa palavra justamente de Kar, na realidade, significa aqui o quê? Porque o povo de Levi, a tribo de Levi foi o quê? Separada para servir a Hashem e um pouco sair da matéria. Não estar trabalhando tanto na terra, tanto é que a terra não foi dada para eles. O versículo fala, vocês não terão parte na terra. E foi dado principalmente para quem? Então, foi dado para o povo judeu a terra santa, que é essa parte material, e eles foram aproximados para Hashem, a tribo de Levi. Então, Hashem estava falando justamente, essa palavra kar significa justamente aproxime eles de mim, traz essa, ou seja, faça com que na verdade, porque eles vão ter agora um trabalho diferente, o trabalho deles vai ser não tanto o trabalho com a terra, com a matéria, mas sim na verdade de aproximar de mim, esse trabalho de elevação, esse trabalho de conectar-se com Hashem. Só que a ideia, como a gente acabou de falar, então esse é o Vaikra, esse é o Kar, de elevação, mas ao mesmo tempo nós temos sim como objetivo a descida, vamos chamar assim, a pessoa voltar à natureza, depois de haver tido essa elevação, de haver obtido essa energia santa, enfim, poder ter absorvido essa luz de Hashem. Então aí vem o Aleph pequeno, que na verdade isso sem dúvida tem a ver com a ideia de Moisés, que a Rashi explica que a palavra Aleph, que o Aleph pequeno tem a ver com a humildade. Aleph pequeno tem a ver com a humildade, e por isso então Hashem ele chamou Moshe Rabbeinu, mas Moshe Rabbeinu não queria se mostrar que ele era ele estava sendo chamado, que Hashem estava aproximando ele, enfim, que ele é o grande. Então, e sem dúvida que é isso que vai criar isso. Hashem está falando, olha, você mostrando que ele era o querido dele, você é meu querido, estou te chamando, estou te aproximando. Só que Moisés não queria ter esse orgulho, né? Enfim, não queria ter esse orgulho, então por isso ele coloca um Aleph pequeno, querendo falar que, porque a palavra Vaikar, né? Sem o Aleph, a palavra Vaikar, que é sem o Aleph, significa, vem da palavra Kar, por exemplo, que é frio, frieza, Kar, frieza, frio, e significa então quando Deus ele fala com a pessoa com frieza. A palavra quer em hebraico, né? Mikre, é de forma casual, duas traduções, ou frieza ou casual. Tá falando algo temporário, algo passageiro, não que Hashem que realmente quer falar com aquela pessoa, não que Hashem realmente está com vontade, está falando com aquela pessoa com vontade, está falando porque ele precisa falar, não tem o que fazer, ele precisa falar. Então, quer dizer, a palavra vaikar sem o Aleph significa justo o contrário. Vem da palavra kar, de frieza, e vem da palavra de mikre, algo casual, algo que está falando agora, mas não que realmente gostaria de falar, não é algo prazeroso. Então, Moshe Rabbeinu, ele como não queria, enfim, olha só, Hashem está chamando Moshe Rabbeinu, ele é muito especial, ele colocou o Aleph pequeno, e aí você lê como vaikar, como se foi bem para falar aqui, ele queria ter uma humildade, enfim, mostrar a humildade, por isso ele coloca o Aleph pequeno para que, enfim, não tivesse todo esse orgulho, ou não trouxesse para ele algum tipo de sentimento de orgulho. Então por isso ele coloca o Aleph pequeno, e a gente poderia ler Vaikar. Com quem está escrito Vaikar? Com relação a Bilam. Com relação a Bilam está escrito Vaikar, que Hashem falou com Bilam, que era enfim, o profeta de Midian, né, que queria matar o povo judeu. Então, o que Hashem faz como Hashem ele se retrata Bilam, Vaikar, não Vaikra, um Aleph de diferença. E lá, quer dizer, quem falou de forma fria, porque tinha que falar, de forma casual, mas não que estava falando de forma fixa, né? De forma simplesmente porque tem essa precisa. Então aí Moshe também colocou o Aleph pequeno.
Agora, sem dúvida que, na verdade, Moshe Rabbeinu, enfim, ele era o grande, ele era grande, então não é que só uma questão, ele sabia quem ele era, enfim, mas ele queria justamente demonstrar essa ideia, por isso realmente era o que ele manifestava, essa ideia de anavá, essa ideia, a ideia de humildade. Moshe Rabbeinu, ele é conhecido na Torá, Vehaish Moshe anav mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. E o homem Moisés, Vehaish Moshe, olha só a palavra ish primeiro, o homem Moisés, Anav, humilde, Mikol Ha'adam, de todo Adam, aí a Torá usa a expressão Adam, de todo Adam, achar que é de toda pessoa, de toda pessoa que estava na face da terra. Asher Pnei Adama, e a Torá usa Adama e não Eretz. De toda pessoa que estava então ele era o mais humilde de todos, quer dizer, a midá, a virtude da humildade, era uma característica que Moshe Rabbeinu se destacava, enfim. E na realidade, por isso ele faz questão de colocar o Aleph, para que não tivesse esse sentimento de vangloriar-se. Agora, mas a palavra, na verdade, quando tem esse Aleph, quer dizer, o que é trazido é justamente para que a pessoa ela possa, na realidade, fazer esse trabalho, né, enfim, que ela tem essa elevação, mas ao mesmo tempo ela consegue depois descer aqui embaixo, ela consegue fazer o trabalho que ela tem que fazer, tem que ser através da humildade, de Midat Hanava. Tem que ser através, se ela tivesse só a aproximação divina, não tivesse a ideia da humildade, o que ela na verdade faria é se conectar com o Criador e depois não descer aqui embaixo para fazer o trabalho dela. Enfim, ela gostaria tanto, né? A pessoa tem tanta conexão, sente tanto essa luz de Hashem, enfim, sente tanto essa luz divina, que ela quer tanto ter conexão com o Criador, que por isso então ela acaba, eu quero ficar aqui, não quero descer, não quero mais voltar para o nosso mundo. E aqui que a Hashem está falando, né, que na realidade, então, por isso precisa do Aleph pequeno, por isso a pessoa precisa ter essa proximidade. Então a Hashem está chamando a pessoa, está elevando a pessoa, mas ela tem que entender que tem que ser, com essa aproximação tem que ser com a humildade, para depois ela fazer depois aquilo que a Hashem gostaria dela. Que foi essa ideia, um pouquinho a ideia da historinha que a gente falou. A pessoa tem que querer, tem que ter essa conexão especial em certas épocas, é importante a pessoa ela recarregar sua energia, mas quando ela vai fazer isso tem que ser com humildade, para depois ela poder voltar ao seu trabalho, para depois ela poder fazer fazer aquilo que Hashem gostaria dela, que é estar nesse mundo presente, nesse mundo material, natural, né? Estar presente aqui embaixo, fazendo, e por assim dizer, se afastando de uma certa maneira do sentimento espiritual e fazer o seu trabalho, que para isso nós estamos aqui embaixo. Essa ideia, na realidade, enfim, essa ideia ela se repete na Torá, por exemplo, com relação a Haron, né? Com relação a Haron, nós também falamos, Bezot Yavo Haron, com isso a Haron, o versículo fala com relação a Yom Kippur. Com relação a Yom Kippur, o versículo fala, com isso a Haron ele vai entrar, ele irá entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. O que significa com isso? O que se refere com isso? De acordo com a Hassidut, com isso se refere à humildade. Bezot se refere à humildade. Ele vai entrar com tem a ver com o feminino, enfim, a palavra Bezot. Então tem a ver com essa ideia, ele vai entrar no Kodesh HaKodashim, o local mais santo dos santos, para ele poder entrar lá e sair bem, e conseguir fazer aquilo e conseguir fazer o que estão pedindo dele, mas sair com vida. Então ele precisa de humildade para ele poder sair, para ele entrar, por assim dizer, para ele fazer o serviço. Então esse é um serviço de aproximação. Então nesse serviço de aproximação em si não precisa tanto da humildade, por assim dizer. Ele pode sentir a santidade, pode sentir o lado santo, enfim, e ter cada vez mais uma elevação, mesmo dentro do ego dele, vamos chamar assim. Mas para sair bem, para que depois ele saia e faça o seu trabalho, continue exercendo o seu trabalho aqui nesse mundo material, no Beit HaMikdash, não no nível do Santo dos Santos. O nível do Santo dos Santos é o nível espiritual que se afasta da matéria. Mas para que ele possa depois sair do Kodesh HaKodashim, não Deus nos livre e falecer lá, vamos chamar assim, não ter uma elevação que se afasta do corpo, para isso precisaria da humildade. Para isso precisaria estar apegado justamente àquilo que Hashem quer que ele faça, que seria trabalhar aqui na matéria, enfim, continuar mesmo depois de Yom Kippur, como a gente trouxe, enfim, nós trouxemos a ideia, né? Enfim, que o trabalho depois de Yom Kippur, e a pessoa, na verdade,
vestir as suas roupas, voltar para a sua casa, continuar com a sua esposa, que por isso ele tinha que estar casado, e não só que ele tinha que estar casado, tinha que já ter uma outra esposa, caso Deus nos livre, a primeira esposa viesse a falecer, já tinha que ter uma segunda, enfim, porque era importante ele estar sempre conectado na realidade com tanto o casamento, tanto as roupas, tanto a casa, justamente teriam essa ideia dele estar conectado com a matéria, dele estar conectado com a natureza. Então toda essa elevação do Yom Kippur, para depois ele poder voltar, era necessário a humildade. Se fosse só que foi o motivo na realidade do porquê os filhos de Aharon acabaram falecendo. Os filhos de Aharon acabaram falecendo porque eles se aproximaram do Criador, mas sem ter essa humildade. Foram os únicos, não foram? Foram os únicos que acabaram falecendo? Uhum. É verdade, mas correto, mas não foi só eles foram os únicos que quer dizer, mas assim, teve outros Kohanim na época da Bíblia, então assim, aconteceu com eles esse episódio, não encontramos com outros. Mas depois, enfim, com o Kohanim Gadolim, depois na época da Mishnah, então a gente percebe que infelizmente já tiveram outros Kohanim Gadolim, quando começou a corrupção dentro do povo judeu, dentro do templo sagrado, e haviam os saduceus, que também eram pessoas que começaram a querer que os Kohanim Gadolim, que os somos sacerdotes fossem deles. Eles eram, acho que praticamente 40%, enfim, se não for até mais. Então, eles tinham poder, e por isso, então, começou a haver situações, enfim, que os Kohanim, os sumos sacerdotes, começou a ter uma certa corrupção, pagavam, então faleciam, cada ano mudava. Por quê? Porque o cara ia servir, acabava falecendo. Ia entrando no Santo dos Santos e acabava falecendo naquele ano, naquela situação. Então, essa ideia que acabava a pessoa falecendo, a gente encontra mais vezes no decorrer do Beit HaMikdash, em particular o segundo Beit HaMikdash, que foi quando começou a realmente ter mais essas situações mais degradantes, enfim, situações de corrupção, e aí a pessoa, o Kohen Gadol, que pagava, não era decente para exercer essa função, acabava falecendo. Isso acabou acontecendo, infelizmente. Mas alguém falou naquele ano, acabavam falecendo naquele ano. Falecendo naquele ano. Porque existe uma ideia que... Ou lá como... Ou lá dentro. É verdade, tá bom. Porque o que eu fiquei pensando, na verdade, foi que com relação à humildade, né? Saber da humildade em si, ter consciência em si. Certo. Para poder, tipo, eu não acho que eu tô preparado, então eu não vou entrar, senão pode acontecer. Então, por isso que eu lembrei só deles, né? Dos filhos. Né? Porque só deles que eu lembrava que tinha acontecido de fato, certo. Lá, né? E faleceram lá. Lá. Certo. Mas agora os outros, será que é isso que eu queria perguntar? Eles faleceram no decorrer em outras circunstâncias em resposta a isso da corrupção? Entendi. Eu vou te falar que a princípio assim, ou seja, que faleceram lá dentro. Quer dizer, existe sim essa ideia que já que lá dentro é um local muito santo, se a pessoa não estava nesse nível de santidade, ela acabava falecendo. Uhum. Entendi. Certo. Mas eu diria que talvez os motivos do falecimento foram lá, eles realmente não estavam... Ou seja, só para... Existe quando a pessoa ela falece por simplesmente ele não está nesse nível. E aí, quando chega a esse nível muito elevado, então isso tira ele, a pessoa não, enfim, ele não estava preparado para ter essa santidade, a pessoa não era santa. Então e aí a santidade acaba tirando ele. Então, quer dizer, a santidade que acaba matando ele, por assim dizer, já que ele não tem nível para acessar essa santidade. E no caso dos filhos de Aharon, eles eram pessoas muito santas. Sim. Não foi diferente desses aqui que não eram pessoas santas. E o problema, na verdade, quem acabou falando, não foi, ou seja, quem que tirou eles, na verdade, foi que eles não conseguiram voltar. Então, o problema deles, eles na verdade, eles tinham esse nível de conseguir alcançar isso daqui, de conseguir alcançar o nível do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, eram pessoas extremamente santas. Só que, na verdade, agora você precisa voltar, agora você precisa sair disso, por assim dizer, quer dizer, agora você precisa voltar para o nosso mundo material. E para isso eles precisavam de humildade, para depois de ter toda essa santidade incrível, enfim, para depois voltar para o nosso mundo material, que é um mundo que é com tanta coisa, enfim, em outras palavras, é que nem mais, vamos falar assim, que nem saiu o nível de Rabi Shimon Bar Yochai quando ele saiu depois do 12º ano ele ficou 13 anos, ele ficou 12 anos,
E ele estava num nível super elevado. Aí ele saiu da caverna e viu que as pessoas, enfim, não estavam num nível, eram pessoas, enfim, que não estavam num nível elevado, né? Pessoas comuns ou até de uma certa maneira, enfim, se fossem que elas eram pecadoras, ou enfim, que o mundo não tá. E aí quando ele enxerga aquela situação, quando ele vê aquilo, ele mais ou menos que não aguenta aquela situação, porque ele estava num nível elevado, vendo vivenciando e vivendo esse nível elevado. Então quando ele coloca os olhos dele em alguma coisa errada, era ele e o seu filho, né, Belazar Berabi Shimon, também muito santo. Quando eles olham para alguma coisa que está parecendo errada, enfim, eles acabam queimando aquela pessoa. Tá escrito, a pessoa vira ossos, por assim dizer, a expressão talmúdica, né? Gal shelatzamot. Viram uma pilha de ossos quando ele olha para aquela pessoa ou para aquela situação que ele acha que é baixa ao nível dele. Então quer dizer, ele sim estava com toda essa santidade. O problema foi que essa santidade toda acaba não conseguindo. Aí ele olha para alguém que está num nível muito inferior, que está num nível baixo, e se ele aí vem a questão, se ele não tem humildade, ele vai olhar para aquilo e ele está num super nível, tá? Como que negócio é que negócio é esse? Enfim, ele fica né, vamos chamar assim, raiva, e fica com mas no sentido, ou até ódio, não sei, mas seria ódio no bom sentido, no sentido de o quê? Que ele está num nível super elevado, então vê uma coisa errada ou vê uma coisa que está num nível baixo, não quer aquilo, quer destruir aquilo, por assim dizer, não quer. Então, seria a pessoa lá tá no nível super elevado e ele vê as pessoas trabalhando. Ele fala, por que você está trabalhando? Você tem que se dedicar a Hashem, tem que se dedicar ao Criador, não ficar... Isso ele fala, na verdade, essa expressão dele. Uhum. Isso chama em hebraico, né? A gente viu essa expressão agora na Laha. Ele falava, a pessoa tem que estudar Torá, enfim, que isso é a vida eterna, se dedicar ao Criador. Ele vê pessoas trabalhando, que é chamado Chayei Sha'ah, até reza, né? Que é chamado, você está trabalhando para agora, para o seu sustento agora, para o seu sustento momentâneo. Você tem aqui uma vida eterna, uma vida muito maior, se conectar com a Hashem. Você está aqui trabalhando para poder comer hoje, para poder comer amanhã, enfim, para uma vida pequena. E aí, como a gente viu na verdade, né, que por isso o Rabbi Shimon bar Yochai, ele dá opinião no Talmud que você deve trabalhar, sobre aquilo ao contrário, que você deve servir a Deus, você deve servir a Hashem, não trabalhar. Ele discutia com o Rabbi Ishmael, né, enfim, uma discussão conhecida no Talmud, no Tratado de Brahot, que Rabbi Shimon era justamente dessa opinião, você trabalhar para Hashem e como você vai se sustentar, Hashem vai te providenciar. Uhum. Isso Hashem, ele vai se ocupar de te providenciar. Você faz o seu trabalho de servi-lo. Rabbi Shimon fala, não, metade. Enfim, você trabalha, mas você também serve a Hashem. Então você serve a Hashem, mas também você vai trabalhar. Então, quer dizer, ele aceitava, por assim dizer, ele aceitava o nível da pessoa comum. Ele aceitava, ele tinha essa visão. Rabbi Shimon bar Yochai não, quer dizer, ele mostrava na verdade mais esse lado, não, você tem que servir o Criador, enfim, se importar, sair um pouco daquilo que é o material, sair um pouco daquilo que é a natureza, e a Hashem vai resolver, quer dizer, um outro nível, vamos chamar, enfim. Mas aí o problema é que quando esse nível vem sem bitul, vem sem anulação, vem sem humildade, aí ele queima, que era isso que estava acontecendo, ele queima a matéria. Ele começa a queimar quem não está nesse nível, porque ele não aceita. Enfim, não sei, sabe, quando uma pessoa ela é super inteligente, e aí ele vê uma pessoa simples, enfim, que é uma pessoa que não entende das coisas, enfim, não tem. Então ele é um super entendedor e vê alguém que não é entendedor, isso dá para ele um sentimento negativo com relação àquela pessoa. Lembra que a gente estudou sobre o Ish para anular, para poder receber a santidade? Uhum. Também? Essa é a ideia, certo? Né? Sim, sem dúvida. A gente acaba assim. Exatamente. Sim. Mas é isso mesmo. É que a pessoa que não foi dito o nome da pessoa, a pessoa não foi chamada com o nome dela. Foi chamada como Ish. Não teve o nome dela, foi chamada como Ish. Por quê? Porque a gente trouxe com relação aos pais de Moshe Rabbeinu. Os pais de Moshe Rabbeinu, Hashem não cita, Hashem não menciona os nomes deles. Justamente porque eles tinham essa conexão com Hashem que estava
de anulação, enfim, de anulação perante Hashem, que foi na verdade o que trouxe para eles poder, que a luz de Moshe Rabbeinu. A luz de Moshe Rabbeinu, para ela foi, como eu sempre gosto de falar que, em geral, quando a gente vê um tzadik, não é o tzadik que é grande, por assim dizer, não é o tzadik que ele é um merecedor, por assim dizer, quem é o merecedor são os pais do tzadik. A gente vê, ou seja, quem que gerou essa luz foi o trabalho dos pais do tzadik. Então, por assim dizer, obviamente, Moshe Rabbeinu ele é a grande luz, mas quem foi que, vamos falar assim, quem é o grande merecedor, vamos chamar assim, quem é a pessoa que realmente quem que trabalhou para isso, quem que gerou isso, são os pais. A gente percebe isso com Maimônides, por exemplo. Maimônides, o Rambam, ele foi fruto do trabalho dos pais. Rashi, mesma coisa. Rashi, Baal Shem Tov. Todos os tzadikim, a gente tem uma história com os pais deles. Então, na verdade, eles são, o fruto gerado por causa do trabalho. O que é o grande, por assim dizer, no sentido de quem que produziu, são os pais, na realidade. Então os pais. Então, quem conseguiu trazer essa luz de Moshe Rabbeinu, enfim, que era uma luz tão santa e que tinha tanta humildade, foi justo o trabalho dos pais. Os pais tinham essa anulação, que por isso são chamados de Ish, e não são chamados pelo nome. Então eles estavam entregues, como o Talmud fala, enfim, que tiveram 4 pessoas que estavam 100% anulados para Deus, porque a morte ela vem por causa do ego, na realidade, a morte vem por causa do ego. Só que teve 4 pessoas que estavam 100% anuladas e mesmo assim morreram. Então, por que eles morreram? Por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, por causa da cobra. Por causa da cobra, ou seja, por causa... Então, enquanto o Mashiach não chegar, por mais que a pessoa é 100% anulada, fora o profeta Elias, enfim, fora o profeta Elial, que já tem a ver com a vinda messiânica, algo muito especial, que se Deus quiser nós podemos falar também. Elial, o Anavita, ele realmente não faleceu, enfim, ele conseguiu se anular 100%, por isso ele que vai vir avisar a Geulah, porque ele já tem a ver com essa ideia messiânica, com o mundo messiânico, com o espírito messiânico, por isso então ele não faleceu. Mas teve outros tzadikim, aqui a Gemara fala 4, que também estavam 100% anulados, mas mesmo assim faleceram. Mas não por causa do pecado deles, mas sim por causa do pecado de Adão. Mas eles, na verdade, estavam 100% anulados. E um deles é Abraão. São 4. É Benjamim, filho de Rachel.